Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos ler mais 3 capítulos. Aqui vamos começar a leitura de 1 Timóteo. Primeira carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Timóteo, ele entra na vida de Paulo ali em Atos. É um jovem, filho de uma mulher judia, de um pai grego. Paulo vai circuncidá-lo. Todos elogiam a fé de Timóteo. Paulo fala aqui nessa carta sobre a fé de Timóteo. É uma carta profunda. Timóteo, quando recebe essa carta, ele está pastoreando a igreja de Éfeso, a igreja que Paulo estabeleceu, abriu lá em Atos 19. Paulo escreveu uma carta para essa igreja, a carta aos Efésios, nós já lemos ela, e Timóteo está pastoreando essa igreja, uma das principais igrejas da Ásia. E aqui, vamos no capítulo 1 de 1 Timóteo. Paulo fala da defesa da sã doutrina e ele fala da graça de Deus. A carta de Paulo a 1 Timóteo é uma carta assim, muito profunda e ela é muito importante para os dias atuais. Se você já leu, se começou a perceber isso, o verso 1 ao 2 é uma introdução e a saudação do apóstolo Paulo. O verso 2 ele diz assim, ó, deixa eu ler o verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Este era um relacionamento de Paulo com Timóteo, relacionamento de um pai com um filho. Paulo vai falar que Timóteo o serviu como um filho serve o seu pai. Então nós vemos o carinho, o amor de Paulo para com Timóteo, de Timóteo para com Paulo. O verso 3 ao verso 11, Paulo traz aqui advertências contra os falsos ensinos. E aqui, os falsos mestres da lei. Paulo vai orientar Timóteo a combater doutrinas falsas. Ele fala de genealogias intermináveis, especulações que desviam a fé verdadeira, daqueles que falam que a lei é boa, mas deve ser usada. E Paulo fala assim: olha, a lei é boa, mas deve ser usada legitimamente para confrontar o pecado. Então, quando você pega aqui, por exemplo, olha, verso 6, alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas. E aí ele vai falando aqui daqueles que praticam imoralidades sexuais. Então Paulo ele está questionando aqueles que é, 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 querem ensinar algo que nem eles próprios conhecem. Falsos ensinos. Essa é a realidade da igreja. Existia nos tempos do apóstolo Paulo, existe nos dias de hoje. Pastor, como que eu venço os ensinos errados? Esses falsos mestres, conhecendo as escrituras. Se você conhecer as escrituras, você não vai ser enganado. O verso de número 12 ao 17, nós temos aqui um testemunho pessoal do apóstolo Paulo. Ele vai agradecer a Cristo por tê-lo colocado no ministério, e apesar de seu passado como blasfemador e perseguidor, e aí você lembra da postura de Paulo antes da conversão, que era Saulo, perseguidor da igreja, e ele vai celebrar a misericórdia e a graça abundante de Deus. Eu acho muito lindo Paulo reconhecendo essa graça que o alcançou. O verso 18 ao 20, nós temos uma exortação do apóstolo Paulo a Timóteo. O verso de número 19, ele diz assim: mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então, Paulo ele vai encorajar Timóteo a lutar o bom combate, manter a fé, manter a consciência limpa. E ele menciona esses dois homens, Himeneu e Alexandre.
como exemplo de pessoas que naufragaram na fé. É possível naufragar na fé? É possível. Paulo está dando esse exemplo. Este exemplo. Quando nós vamos para o capítulo 2, nós temos aqui a oração e os papéis na adoração. O verso 1 ao verso 4, Paulo traz instruções acerca da adoração. O verso 1 ao 4, a instrução do apóstolo Paulo a Timóteo é para que ele priorize as orações, as súplicas e as ações de graça por todos. E aqui ele traz uma orientação, que devemos fazer isso especialmente pelos reis, pelas autoridades. Para quê? Para que os cristãos vivam em paz e piedade. Então ele está trazendo aqui uma orientação. Ore pelas autoridades. Olha o verso 1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Então ele fala, isso é bom e isso é agradável perante Deus. Pastor, eu não concordo com a autoridade, com o governante, com o prefeito, governador, presidente, eu não concordo. A Bíblia não está chamando você para concordar. A Bíblia está chamando você para orar. Porque quando nós cobrimos eles de oração, pedindo a Deus misericórdia, se o governo deles for bom, isso vai refletir na minha vida e na sua vida. Então ore pelas autoridades, mesmo não concordando. Mesmo não concordando, ore, abençoe, abençoe. Paulo aqui do verso 5 ao 7, ele fala da vontade salvadora de Deus, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então ele fala da vontade salvadora de Deus que foi manifestada em Jesus Cristo como mediador entre Deus e o homem, ou seja, ele é essa ponte. Não, outro vai me levar até Deus. Não, não leva, é só Cristo. Ele é o único mediador. Só há um só mediador, não há mais ninguém, só um, Jesus Cristo. O verso de número 8 ao 15, e aí termina o capítulo 2, Paulo, ele fala das orientações para homens e mulheres na adoração. Paulo vai instruir os homens a orarem com mãos santas levantadas, e ele fala, levante essas mãos sem ira, sem contenda. E ele vai orientar as mulheres a se vestirem com modéstia, com espírito de submissão e aprendizado em silêncio. E ele vai fazer referência à ordem da criação como fundamento. Então ele usa esse argumento da ordem da criação como fundamento. Aqui Paulo está nos ensinando no capítulo 2 que a oração ela é uma prioridade no culto cristão, e as nossas atitudes devem refletir reverência e ordem. Então, quando ele fala das mulheres, ele está apontando para isso com os homens, e ele fala da compreensão dos papéis no culto, que devem estar sempre, sempre enraizadas na palavra de Deus. Vamos para o capítulo 3. Nós temos aqui no capítulo 3 as qualificações para líderes da igreja. O verso 1 ao 7, Paulo fala das qualificações para os bispos, para os pastores, e ele descreve requisitos para aqueles que desejam o episcopado. O que é isso? A liderança pastoral. Ele vai incluir aqui ser irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, hospitaleiro, apto para ensinar, ter boa reputação. Você vai perceber que desses itens aqui em 1 Timóteo e da carta a Tito, que nós vamos chegar, Paulo vai falar das características aqui, dos requisitos para quem seja líder, pastor, e você vai perceber que a maior parte dela fala de caráter, de caráter. O verso 8 ao 13, nós temos qualificações para diáconos. Aqui, os diáconos também devem ser dignos, sinceros, não dados ao vinho, não gananciosos, devem governar bem a sua casa e ter uma fé firme no evangelho. Vamos lembrar que o ministério dos diáconos começa lá em Atos capítulo 6, quando a igreja cresce
e há problemas na distribuição da ajuda para as viúvas, Pedro diz: olha, vamos levantar homens com bom testemunho, cheio do Espírito Santo, para servir à mesa. Ali começou o ministério diaconal. E até hoje, os diáconos têm uma função tão preciosa. Aqui na igreja que eu pastoreio, como eu sou grato pela vida de cada um dos nossos diáconos. Como eu sou grato, como eu sou grato. O verso de número 14 ao verso 16, e aí termina o capítulo 3. O que nós temos aqui? O ministério da piedade. Paulo ele vai explicar o propósito de sua carta. E ele instrui sobre como se deve proceder na casa de Deus. Eu gosto muito dessa expressão de Paulo, porque ele fala para Timóteo: ó, eu quero te escrever para que você ensine como proceder na casa de Deus. Casa de Deus não é shopping center, casa de Deus, não, não, não. Casa de Deus é casa de Deus. Eu preciso de reverência, saber como me comportar, né? Como proceder. E ele conclui exaltando o ministério da piedade, centrado em Cristo, que foi manifesto em carne e justificado no Espírito e recebido na glória. Deixa eu ler para vocês, é muito lindo. E aí nós terminamos. Ó, esse verso de número 14. Escreva essas coisas, embora espero ir vê-lo em breve, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério e a piedade. Deus foi manifesto em corpo, justificado no espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido em glória. Coisa linda, né? Então eu quero abençoar a sua vida. Terminamos os 3 primeiros capítulos da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, e amanhã, se Deus permitir, nós vamos ler os 3 últimos capítulos e terminar mais uma carta. Deus abençoe sua vida. Até amanhã, se Deus permitir.